Olha só, eu quero compartilhar com você como a Organização Mundial da Saúde define dependência química, ok? Eu vou ler para você. Ela define então assim: a dependência química é um transtorno mental e comportamental crônico. Ele é caracterizado pelo uso descontrolado de substâncias psicoativas, resultando na perda da capacidade de controlar o consumo, além de danos físicos, mentais e prejuízos nas relações sociais e profissionais. Sobre a natureza da doença, a OMS classifica o quadro assim: ela é uma doença multifatorial, progressiva e crônica, e não é um simples desvio de caráter ou fraqueza moral. A alteração cerebral, ela classifica da seguinte forma: as substâncias psicoativas atuam diretamente no sistema nervoso central, modificando a química do cérebro e criando alterações duradouras que geram compulsão pelo uso. E por último, os sintomas características. Diz o seguinte: o diagnóstico geralmente envolve sintomas psicológicos como a tolerância, necessidade de doses cada vez maiores, e a síndrome de abstinência, que na verdade são sintomas físicos e psíquicos severos quando o uso é interrompido. Então veja que a Organização Mundial da Saúde, ela define a dependência química dessa forma. E eu quero simplificar para que você que está aqui comigo entenda o que a Organização Mundial da Saúde está dizendo. Ela está dizendo o seguinte, de forma bem simples, o que ela está falando é: a dependência química é um entorpecimento de uma realidade. Um estado atual, um estado real, ok? A dependência química está de alguma forma entorpecendo. E esse entorpecimento, ele é tão satisfatório, ele é tão produtivo, no caso de desfocar a natureza daquele ser humano, que ele então se torna uma doença pela droga, é compulsivo, ela vai ser crescente, cada dia mais ele vai querer aumentar a dose para conseguir entorpecer uma realidade, ok? Ela vai dizer que ela é categorizada como uma doença crônica, não é? E não é um simples desvio de caráter. Na verdade, está acontecendo algo de muito sério dentro do íntimo dessa pessoa, tá certo? E esta pessoa, de alguma forma, encontrou as substâncias, as drogas, para entorpecer, para diluir essa dor. Eu costumo sintetizar tudo isso da seguinte forma: a dependência química é o entorpecimento de traumas. Bom, a partir dessa concepção, que eu sei que muitas pessoas têm muitas opiniões, mas essa é a minha e por isso eu estou aqui com você, eu quero te fazer pensar sobre o assunto dessa aula, né? Foi o que te trouxe aqui provavelmente, foi o assunto da aula. Como fazer um dependente químico que não quer tratamento ser levado a um caminho de recuperação. Bom, vamos pensar a partir desse conceito de que ele está diluindo traumas, de que ele está entorpecendo uma realidade, de que ele tem uma dor, de que ele tem traumas psicológicos, emocionais, e ele tateou pela vida, e ele então encontrou as drogas, e as drogas fazem esse trabalho muito bem feito, porque como nós lemos aqui agora, no começo da aula, a droga ela tem o poder para, de fato, transformar uma realidade. E ela faz isso com muito apreço, ela faz isso com muito afinco, ela tem poder para fazer isso. Agora imagine, pensa bem, se ele, por conta de algum trauma que talvez você ainda nem saiba, por conta de algum trauma que talvez você até pode saber, mas não consegue lutar contra, ou por conta de alguma decepção, não sei o que estava doendo nele em algum momento da vida dele, ele saiu tateando e encontrou uma substância que faz com que essa realidade
seja diluída e ele começa a se comprometer com essa substância para todos os dias diluir essa realidade, quando você que está vendo ele se destruir, como disse também a Organização Mundial da Saúde, que os resultados de fato são destruidores. Então você está vendo ele se destruir, você não sabe por que ele está se destruindo e você está tentando entender e quando você diz você tem que sair disso, qual é a resposta dele? Eu não quero. Bom, eu estou fazendo um trabalho já há alguns anos e posso te afirmar. Quando eu digo alguns anos, eu estou somando quase 30, 28 anos e alguma coisa. Posso te afirmar uma coisa, tá? A partir de mim que fui um dependente químico, tá? A partir da minha própria vida. Muitas vezes, durante anos, a minha mãe tentou me fazer ir ao tratamento e a minha resposta sempre foi não. Por que a resposta é não? A resposta é não porque este entorpecente está fazendo um trabalho perfeito de diluição de quem eu sou. Olha só, eu não estou aqui querendo dizer que eu sei tudo sobre o que acontece dentro das pessoas, ou sei tudo sobre a dependência química de todas as perpendiculares. Por quê? Porque eu não me canso de dizer que a dependência química é algo muito complexo. Mas não é porque é complexo que nós não podemos buscar conhecimento para tentar entender quem está dentro da nossa própria casa sofrendo com isso. Então eu posso te afirmar, 99%, se não 100%, dos dependentes químicos que são convidados pela família para ir ao tratamento, eles vão dizer não, e vão dizer não durante anos. Por quê? Porque esse comprometimento, ele aumenta, ele é crescente. Então ele começou usando uma maconha, ele começou fumando maconha, daqui a pouco ele começou cheirando cocaína, e daqui a pouco ele cheirava só de sexta-feira, aí agora ele passou para sábado e domingo, ou então já está usando todos os dias, e até quem sabe você está aqui comigo, está aqui porque você tem alguém que você ama e está se destruindo, por exemplo, no crack, que é o ápice da diluição de traumas, né? Porque o crack, ele te dá uma pancada de prazer, né? Talvez você não saiba, mas 1 grama de crack fumado, ele é capaz de entregar uma carga de prazer relacionada a um orgasmo. Então você imagina que ele está procurando prazer o tempo todo. Para quê? Para diluir um trauma, que muitas vezes é negado pela família, que muitas vezes é medido com outra régua. Permita-me fazer um parêntese sobre o trauma. A pior coisa que tem para você fazer quando você começar a cuidar do trauma que ele está tentando entorpecer é você dizer assim, isso aí não é nada, você não deveria ter dado tanto valor para isso. Por quê? Porque trauma não se mede com a régua alheia. Você nunca vai conseguir entender o que aquela palavra significou para ele, o que aquele presente que não foi dado significou para ele, ou o que aquele presente que foi dado para outro significou para ele, ou que aquela atenção que foi dado a um e ele achou que não foi dado. Então, assim, nem dá para dizer que o trauma é legítimo, tá bom? Eu quero fazer esse adendo aqui, nem dá para dizer que o trauma é legítimo, porque muitos traumas, de verdade, se você for colocar mesmo na balança social, você vai dizer, não, você foi muito, mas aconteceu. E aconteceu e levou ele para a dependência química. Então, a maioria, se não todos, vão dizer que não quer, ok? E por que vão dizer que não quer? Porque é uma substância que está diluindo uma realidade. Com muitos anos de uso, isso pode se perder? Talvez, tá? Por exemplo, um cara que está usando há 40 anos, ele pode estar usando depois de 40 anos, pelo mesmo motivo que ele começou? Pode sim, ele pode sim estar usando, mas é provável que no meio do caminho ele possa ter encontrado outros problemas e aí ele já sabe que a droga entorpece, então ele já vai entorpecendo. Salve a exceção, ok?
das pessoas que já antes da dependência química tinha comorbidades psíquicas, como, por exemplo, esquizofrenia, bipolaridade, enfim, comorbidade psíquica que já tinha antes, que antes de ele começar a usar drogas, ele já tinha esse tipo de comorbidade. E as drogas, na verdade, foi algo que ele encontrou, como eu sempre falo, tateando pela vida, e acabou que fazendo uma união entre uma substância que traz prazer para ele, que de alguma forma dá um impacto de prazer para ele dentro desse processo de comorbidade psíquica. E esse aí é um outro assunto, nós trataremos isso numa outra aula. Bom, se todas as pessoas que estão usando drogas porque estão sentindo prazer, como que você quer dizer para ele? Você precisa se tratar e ele dizer, tá bom, eu quero. Então, o que eu mais ouço, por exemplo, nas minhas redes sociais, são mães dizer o seguinte, como eu faço? Meu filho não quer, ele não quer tratamento, ele não aceita tratamento. E por que ele não aceita? Por causa disso. Porque ele encontrou uma substância que está, de fato, diluindo os traumas interiores, emocionais, psíquicos que ele carrega com ele. Bom, diante desse quadro que eu acabei de expor para você, se ele vai dizer não e ele vai, o que você como família poderia fazer para levar ele até um caminho de recuperação? Uma coisa que eu vejo muito há muitos anos é que esse é um problema tão difícil, esse é um problema tão terrível para todas as famílias, que é lógico que todas as famílias desejam resolver isso de bate-pronto. Desejam resolver isso assim, de uma hora para outra. Ou desejam resolver com alguém que tenha uma saída rápida, né? Inclusive, nós estamos diante de uma propaganda, de uma certa vacina que pode, de alguma forma, ajudar o dependente químico a parar de usar drogas. E se isso acontecer, seria simplesmente maravilhoso. Mas enquanto não acontece, você precisa saber trilhar um caminho para tentar todos os dias levar ele até o caminho de recuperação. Por quê? Porque só falar, você quer tratamento? É provável que a maioria vai dizer, não quero tratamento, ok? E então, você não vai poder ficar com essa resposta e simplesmente dizer, então tá bom. Então, se você não quer, eu só vou te ajudar quando você quiser. Inclusive, eu sou adepto, tá bom? De uma consciência, de uma tese de que 99% dos dependentes químicos dizem não ao tratamento. E se a família, ou se a mãe, ou se o pai, ou se a esposa disser, eu só posso ajudar ele quando ele quiser, você provavelmente está fadada a ele nunca querer ou querer em situações muito difíceis. Bom, eu quero começar com o primeiro ponto. Eu não poderia deixar de falar para você sobre esse ponto. Por quê? Porque foi exatamente esse ponto que me trouxe até aqui, tá certo? Por isso eu preciso compartilhar com você. Eu quero, a partir de agora, mostrar para vocês alguns caminhos que sim, podem levar ele ou ela até o caminho de recuperação. E o primeiro ponto é, com certeza, buscar a Deus. Bom, quando uma família percebe que um de seus maiores amores, eu estou dizendo isso porque na grande maioria das vezes é o filho, é a filha que está na dependência química. Quando ela percebe que ela está perdendo, e perdendo aqui é sintoma de morte mesmo, é sentimento de morte, que essa pessoa está se destruindo e que ninguém consegue parar ela, e que você diz, quer se tratar, você tem que se tratar, ele diz, não, eu não quero, não preciso, está totalmente na negação. Eu te aconselho a, de verdade, buscar a Deus. E eu tenho alguns conselhos para te dar, e esses conselhos serão pautados naquilo que minha família fez quando eu estava
em plena negação, dizendo que eu não precisava de ajuda para sair daquela circunstância terrível que eu vivia, porque eu já tinha sintomas físicos visíveis, eu já tinha sintomas psicológicos visíveis, eu já tinha sintomas sociais visíveis de destruição total. Era muito magro, minha mente já não estava pensando em coisas boas e a minha relação com a sociedade estava muito ruim, terrível. Minha mãe, convidada pela minha irmã, que convidada por um cunhado, pelo meu cunhado, passou a frequentar uma igreja evangélica, e eles começaram a perceber que nesta igreja eles encontraram o maior apoio para que eles pudessem superar e vencer esta batalha. Eu estou falando da palavra poderosa de Jesus Cristo, ok? Da palavra poderosa do Evangelho. Então, independente da religião que você chegou aqui para saber sobre dependência química, eu não posso te negar o fato de que esse ponto foi o ponto preponderante para que a minha família tivesse ferramentas poderosas para me resgatar daquela situação que eu me encontrava naquela época, tá certo? Então, o que aconteceu dentro desse ambiente chamado Igreja de Jesus Cristo? Eles foram alimentados por uma palavra de fé, de esperança, né? Uma palavra poderosa de transformação. E esta palavra não transformou só a mim, primeiramente transformou eles, e eles conseguiram compreender provavelmente o trauma que eu carregava. Eles conseguiram compreender quais eram as realidades que eu estava tentando entorpecer, e isso tudo aconteceu a partir de uma consciência que o Evangelho deu para eles, tá certo? Que a palavra de Deus deu para eles. Então, eu não poderia negar isso a você, eu jamais vou fazer isso. Hoje eu sou um pastor, há 20 anos pastorei uma igreja, faço isso o tempo todo com famílias e tenho certeza. Esta é a grande ferramenta para que uma família possa vencer essa batalha. Agora, existem outras ferramentas que o próprio Deus te entrega? Claro que existe. Como, por exemplo, na igreja, minha família encontrou uma rede de apoio. O que seria uma rede de apoio da igreja? Ela encontrou bons aconselhamentos, ela encontrou famílias que já haviam passado por isso e que já haviam vencido essa batalha pela fé também. Ela encontrou testemunhos quase que diários de pessoas sendo libertas, de pessoas sendo transformadas, de pessoas sendo curadas, e isso foi imprescindível para que eles pudessem permanecer de pé na luta que eles estavam comigo, porque enquanto eles estavam buscando a Deus, eu estava destruindo tudo que vinha pela frente. E talvez você esteja me ouvindo aqui agora exatamente nesse ponto. Você está aqui me ouvindo e ele está destruindo tudo que vem pela frente. Bom, eu me lembro de chegar de madrugada e ver a minha mãe ouvindo louvores. Eu me lembro de chegar de manhã e vendo a minha mãe orando, ouvindo louvores. Eu me lembro de chegar pela manhã e minha mãe deixar bilhetes no micro-ondas com um prato de comida. E esses bilhetes falavam de versículos bíblicos, dos quais eu me lembro até hoje. Eu me lembro da minha mãe me convidando muitas vezes para ir à igreja, porque ia ter um congresso, ia ter um culto diferente, ia ter um culto mais intencional para o meu estado. Eu me lembro da minha irmã me convidando, falando que estava orando por mim. E eu posso afirmar que todas estas coisas, de alguma forma, eram engrenagens que iam se acertando, que eram engrenagens que iam se encaixando aqui dentro, tá? Eu não posso dizer que isso aconteceu assim, porque eu fiquei aproximadamente 7 anos na dependência química. Mas eu digo 7 anos, mas foram muito intensos, muito, porque eu sempre fui muito intenso. E aí, eles tiveram esse trabalho sustentado pela rede de apoio que a igreja pode oferecer. Então, esse é o meu primeiro conselho para você aqui nessa aula. Você precisa buscar a Deus em uma igreja verdadeira, em uma igreja boa, em uma igreja que te dá esse suporte, que te dá essa rede de apoio, ok? Bom, depois de você
trazer Deus para dentro da tua casa através de valores, através de louvores, através de palavra, através de comportamentos, porque talvez o seu comportamento também vai mudar se assim você precisar, né? Deus também muda o comportamento da família nesse sentido. Agora chegou a hora de você começar a se comportar em direção à recuperação. E como você vai fazer isso? Você vai fazer isso impondo regras e limites dentro da sua casa, do qual você, sendo mãe, sendo pai, é a autoridade, ou até sendo esposa. Porque a esposa diz, eu não mando. Não, você tem uma autoridade dividida com o seu marido. E o que seria colocar regras, colocar limites para que ele possa sentir? Veja bem, eu acredito muito nisso, tá? O dependente químico sempre procura uma zona de conforto. Para quê? Para poder usar a droga, ok? Esse é o principal objetivo dele, uma zona de conforto para poder usar a droga. Geralmente, a zona de conforto dele, a melhor zona de conforto dele é a casa dele, é o quarto dele, que ele quer sempre ficar trancado, que ele quer sempre ficar lá dentro, que ele não quer que ninguém incomode. Então, ele sempre vai procurar uma zona de conforto. O que acontece quando ele consegue fazer com que a zona de conforto seja a casa dele? A casa dele é o ápice, é o oásis da dependência química, entende? Por quê? Dentro da casa dele, ele não precisa dividir droga com ninguém. Dentro da casa dele, ele tem todo o apoio de água, de bebida, de banheiro, de som, de internet. Ele tem todo o apoio que ele precisa para curtir a diluição do trauma dele, beleza? E dentro da casa dele, ele também tem possíveis recursos para a próxima dose. E é bem provável que você esteja aqui comigo e já esteja vivendo isso. O que é possíveis recursos para a próxima dose? É pedir dinheiro para a mãe, é pedir dinheiro para o pai, ou é pegar alguma coisa de valor da casa e ir até a boca trocar. E então, a casa, quando a casa se transforma na zona de conforto do dependente químico, esse é o pior dos quadros para a dependência química evoluir, tá certo? É a coisa mais terrível que pode acontecer. E essa dependência química vai evoluir de forma bruta, de forma brutal ela vai evoluir. Por quê? Porque a própria casa é muito, muito confortável para o dependente químico. Eu estou dizendo isso por experiência própria, tá? Quando minha mãe ia viajar, eu usava muito mais droga. Por quê? Porque eu usava droga dentro de casa. Então, para mim, eu ia para a favela, comprava droga, ficava dentro da minha casa usando. A pessoa que trabalhava na minha casa, que me conhecia muito bem, ela não tinha autoridade para abrir a porta e ver o que eu estava fazendo. Então, ela ficava lá fora e eu ficava no quarto, usando droga, usando droga, usando droga, usando droga. Por quê? Porque é muito confortável. E é isso que eu quero te ajudar a perceber de uma vez por todas. Se você, como autoridade, estabelecer regras e limites dentro desse lugar que você chama de casa, o que vai acontecer? Ele não vai ter acesso a esse ápice do conforto, tá certo? Ele não vai ter, ele vai saber que dentro da casa dele tem limites e tem regras. Então, por exemplo, horários. Quando começa a ficar disfuncional a coisa, começa segunda-feira, usar droga, ele começa a voltar para casa que hora? 3 horas da manhã, quando acaba a droga. 2 horas da manhã, chega domingo para segunda, 6 horas da manhã. E isso prejudica o andamento da casa toda, ok? Só que você sabe que ele está se matando nas drogas. Então, o que você deve fazer? Você deve impor limites. Por exemplo, olha, você não vai mais fazer isso aqui. Se você não chegar a determinado horário, pode ter certeza que você só vai entrar a determinado horário. E olha, usa isso como uma atiradora de elite. Permita-me pôr um parênteses. Nos meus vídeos, eu falo muito sobre isso. Fecha a porta, fecha o portão. E aí, a primeira coisa que muitas mães dizem era: meu Deus,
eu vou fechar a porta para o meu filho, eu vou abandonar o meu filho. Não, você não vai abandonar o seu filho. É claro que num ápice, numa situação muito difícil, você vai criar outros caminhos, mas você precisa usar esta circunstância como ferramenta, entende? Por exemplo, você está doente, você vai no médico. Você acha que o médico, ele está te vendo, ele tem um diagnóstico lá, um clínico geral, ele bateu lá na tua barriga, ele está vendo que o seu estômago não está legal, você contou para ele alguns sintomas, ele está ali, criando um diagnóstico, né? Ele está ali, está criando um diagnóstico. Aí ele entende, pô, bom, eu tenho um diagnóstico e eu tenho alguns remédios que pode fazer com que dá certo. Eu tenho certeza que a senhora está me ouvindo, já tomou remédio que não deu certo, ou não. Já tomou remédio que foi mais ou menos, e já tomou remédio que, bumba, dito e feito, deu certo. O que aconteceu? O médico entendeu o teu diagnóstico, o médico entendeu a tua doença, propôs dentro dele que ele tinha um remédio que possivelmente poderia te ajudar. Então ele te entrega aquele remédio com a prerrogativa de que pode ser que não. Ó, toma esse remédio aqui, vai dar certo, porque a experiência dele está dizendo. É o que eu estou te falando, tá certo? Eu conheço o diagnóstico da dependência química, estou te dizendo. Se você, algum dia desses, pôr o cadeado e ele chegar e perceber que ele não pode entrar, isso pode ser o remédio que dá certo, tá? Tem muitas mães que dizem, fechei a porta, ele virou andarilho e tal. Olha, não foi porque a senhora fechou a porta que ele virou andarilho, porque ninguém que ainda tem teia social vai chegar em casa de madrugada, vai ver a porta fechada e vai dizer, beleza, minha mãe não me quer aqui, eu vou ir para a rua, vou morar na rua agora. Esquece, isso não é verdade. Alguém que está acostumado a dormir na cama, alguém que está acostumado a comer a comidinha no prato, alguém que está acostumado com o bem-estar do seu lar, ele não vai decidir de uma hora para outra virar andarilho, tá? Inclusive, mais para frente eu vou gravar uma aula sobre como é que alguém vira andarilho, situação de rua. Não é porque a porta se fecha, tá bom? Não é. É porque ele já vai destruindo as teias sociais dele, mesmo estando dentro de casa. Ele já não sente mais nada pela mãe, não começa a não sentir mais nada pelo pai. Aí ele abre mão de higiene, aí ele vai... Isso tudo estava acontecendo lá dentro da casa. Aí um dia, o que aconteceu? A mãe fechou a porta para tentar e ele... tá bom, eu vou sair e vai virar andarilho? Não vai. Ele só vai virar se ele já estiver nesse processo. Aí ele vai. Se ele já estiver ficando 10, 15 dias, 20 dias fora de casa e volta só para tomar banho, aí ele vai. Aí ele vai virar. Agora, se você está com um filho que ainda tem condições, que ainda está ali, que ainda trabalha, ou que ainda estuda, ou que ainda está dentro de uma teia social, e é a grande maioria, o dia que você impor limites, tá certo? Chega 3 horas da tarde, bate panela. Amigão, aqui não. Chega dessa história. Chega, pode chegar. O almoço aqui é 12:30, tá todo mundo na mesa sentado. Ou eu vou colocar comida para você, é isso aqui. Você não vai chegar 3 horas da manhã e vai fazer o que você quer. Você sabe que eu quero te contar uma experiência de uma mãe que estava nas minhas redes esses dias? Ela estava falando assim, eu falei sobre limites, sobre regras, ela disse assim, mas ele não obedece. Como que eu faço? Eu disse, começa por um bom não, ou dá um daqueles piti que você nunca deu em toda a sua vida. Mostra para ele uma mãe que ele não conhece. Entendeu? Mostra para ele uma mãe que ele nunca viu. Mostra uma atitude que ele nunca viu. Por quê? Porque isso pode ser um antibiótico que falta para ele dizer, cara, estou numa pior, eu preciso. Eu quero te dar um conselho sobre limites e regras. Limite de horário, limite de comportamento, limite de entrada dentro de casa, limite de não pega mais meu carro para usar, porque ele pede o carro emprestado e fica 3 dias fora de casa. Limite de dinheiro, não é? Todos os limites que você puder colocar, coloque. Só que nunca coloque somente o limite. Não, aqui você não vai entrar. Não, meu carro você não vai usar.
Não, meu dinheiro você não vai ter. Não, não sei o que, você não vai mais. Não, não faça assim. Faça assim, ó. Meu dinheiro você não vai ter. Mas se você quiser se tratar, o meu dinheiro vai te ajudar. Olha, o horário, aqui você não vai entrar mais esse horário. Mas se você quiser se tratar, eu vou abrir e amanhã nós vamos buscar tratamento. Ainda que no amanhã ele te engane, ele diz que não vai, papapá, todo aquele negócio, aquela, né? Porque a gente, quando está na dependência química, nós somos tinhoso mesmo, somos mentiroso, manipulador, essa é a verdade. Mesmo que ele faça isso, vai tentando, vai pressionando todos os dias, com limites, com regras, com imposições, sempre condicionando o tratamento para contrapor aquele limite que a senhora está colocando na vida dele. Essa mãe me mandou uma mensagem e disse: pastor do céu, eu quero te agradecer. Eu escrevi: por quê? Ela disse: durante toda a minha vida, eu nunca tinha dado o tal do piti. E aí o que aconteceu? Perdi a paciência, dei o piti, joguei para fora de casa, taquei o cadeado no portão e disse: só volta se você quiser tratamento. Pasme, pastor, eu estou a caminho da clínica com o meu filho. Então, aí vai vir gente dizer: ah, mas nem todo tratamento é assim, nem toda dependência é desse jeito. Se eu fizer isso e ele morrer, eu sei, nem todos é. Como eu acabei de dizer, o médico sabe que tem uma doença. Os remédios estão à disposição dele. Nem todo remédio é para toda doença. Pode ser que ele indique um remédio que não seja para doença. Mas, e se for? O que a senhora prefere? Não tentar e permanecer dessa forma? Ou, de repente, fazer como essa mãe? Tentar. Regras, limites. Eu sou autoridade aqui. Você não vai fazer da minha casa o que você quer. Aqui não vai ser a sua zona de conforto. Aqui não vai ser o lugar que você vai fazer isso. Aqui não vai ser, na minha casa, isso não, eu não aceito isso. E acabou. E dá aquele piti para ele. Ele acorda e diz: eu estou perdendo minha família. Olha só, eu estava atendendo uma mãe que estava falando isso para mim. Ah, pastor, eu tô comprando droga para ele usar em casa, porque na minha cabeça eu prefiro que ele use a droga em casa do que usa na rua, porque na rua eu tenho medo de os outros matar ele. Bom, essa é uma questão que eu quero agora colocar na mesa, o medo. Veja bem, a dependência química, ela é uma vida no submundo. E no submundo do crime, tá certo? Por quê? Porque para comprar droga ele precisa ir na favela, ou precisa ir na Boca, que não seja numa favela, e lá comprar droga na mão de criminosos. Na rua, ele anda à noite usando droga, provavelmente se encontra com muitos criminosos e com polícia. Então, assim, aquela tensão, aquele medo de todos os dias receber a notícia, medo de receber a notícia que ele, enfim, foi morto, apanhou, está no hospital. Minha mãe passou por isso, eu não quero nunca, nunca, nunca desprezar esse sentimento do coração de vocês, família, principalmente de você, mãe, que está aqui me ouvindo. Eu sou muito solícito ao que você sente e por isso estou aqui fazendo esse trabalho. Agora, você vai precisar encarar esse medo e até aprender a lidar com esse medo, né? Colocar as coisas nos seus devidos lugares. E agora nós vamos fazer isso, tá? Então, perceba uma coisa. Ele não é alguém que não sabe se virar. Começa por aí, tá? Se ele está usando droga, ele sabe muito bem onde ele põe o pé, ele sabe muito bem onde ele anda, ele sabe muito bem o que ele faz, ele sabe muito bem com quem ele fala, ele sabe muito bem a quem ele pede emprestado, ele sabe muito bem tudo isso. Só que, para a família, eu vou falar nós porque eu fiz isso, tá? Para a família, eu pinto um quadro de que sou um coitado. Ouve o que esse pastor aqui está te dizendo. Não existe dependente químico que não saiba cada centímetro, cada milímetro do perigo que ele corre nessa vida. Não existe. Porém, para a família, ele pinta um quadro de que não sabe, de que
ele passa perigo, de que ele foi ameaçado, né? Por exemplo, vou dar um caso. Eu tive um caso, eu sou missionário de presídios há muitos anos. E eu moro em São Paulo, né? É importante saber que também as regiões definem essas questões, tá? Por exemplo, quem mora lá, quem mora no norte do país tem outras culturas com traficantes e tal. Mas, por exemplo, quem mora em São Paulo, que é onde eu moro, eu estava na igreja, um pai que tem um filho dependente químico me procurou e disse, pastor, eu não estou aguentando, porque meu filho está preso e ele fica ligando, falando que os caras vão matar ele, porque ele está usando droga, vão matar ele, pá, não sei o quê. E se eu não mandar o dinheiro, os caras vão matar. Aí eu disse, irmão José, ele liga como assim? Que hora ele liga? Pastor, não tem hora. Às vezes ele liga de madrugada, às vezes liga de dia, às vezes liga e aí alguém atrás fala, vai, fala logo aí com teu pai aí, fala logo com teu pai, se ele não mandar o dinheiro, já fala logo que vai morrer e tal, não sei o quê. E é lógico, o senhor, uma senhora, irmã Maria, irmão José, não sabe como lidar com isso? Desespero, manda o dinheiro. Aí eu disse assim, faz o seguinte, irmão José, onde ele está preso? Ah, ele está preso em determinado presídio. Eu conheci o presídio. Falei, faça o seguinte, a próxima vez que ele ligar, você fala assim, não tenho dinheiro e desliga. Meu Deus, pastor, se eu fizer isso, como vai ser? Eles vão matar ele. Irmão José, escuta bem. Este cenário que ele acabou de pintar para o senhor não existe, tá certo? O traficante, ele sabe quem vai pedir droga e não vai pagar. E ele sabe que ele vai ter que matar. E se ele matar, na condição de cadeia, ele vai ter que assumir um homicídio. Então, dentro das cadeias, por exemplo, de São Paulo, não se vende droga mais para aqueles que eles falam que são noias, que são caras que estão desandados na droga. Isso nem em favela. Se seu filho é um desses que está usando droga desvairadamente, ele nunca vai pedir droga fiada, nunca ninguém vai vender droga fiada para ele. Então, o que estava acontecendo nesse quadro? Estava acontecendo que o filho estava no presídio, usando droga, provavelmente com mais homens dentro da cela, ele ligava para o pai, que era, infelizmente, um coitado emocionalmente, sequestrado emocionalmente, né, pelo filho, criava uma situação dizendo que iam matar, que iam matar, que iam matar, que iam matar, mas na verdade era todo mundo amigo que estava lá esperando o dinheiro chegar para eles poderem comprar. Isso acontece muito na rua também, não é só nos presídios que acontece. E aí o que aconteceu? Eu falei, acredita em mim, faça isso. E aí nós estávamos no culto, era um culto pela manhã, quando foi mais ou menos umas 11h30, ele veio no meu banco, pastor, você pode... Aí eu fui lá fora, quando cheguei lá fora, ele falou, é ele que está ligando. Então atende. Aí atendeu, pai, pelo amor de Deus, não sei o quê, papapá. Eu não aguentei, tomei a palavra e disse, ô meu amigo, que é o pastor Duda que está falando. Sério que você está fazendo isso com o coitado do seu pai, cara? É sério que você está fazendo isso? Põe aí o cara que vai matar você na linha aí, então, que eu quero conversar com ele. Que seu pai vai pagar essa dívida e eu quero falar para ele nunca mais vender droga para você. Eu quero saber quem é o traficante que está vendendo droga para você aí e está extorquindo seu pai aqui fora. Ele desligou. 3 minutos depois ligou. Pai, quero conversar com você, não quero conversar com esse pastor. Por quê? Por causa disso. Então, assim, ó, eu tô te contando essa história, até um pouco longa, me perdoe, mas eu tô te contando essa história para você entender o seguinte, que o medo que engloba, que te cerca, é um medo real e eu não vou dizer que não é. Mas você precisa aprender a lidar com esse medo e eu vou te ensinar. Primeiro passo, não permita que ele sequestre você emocionalmente, em detrimento de alguém matar, de alguém bater, de alguém isso ou de alguém aquilo. Não permita mais isso, tá certo? Para ter o desencargo de consciência, pague a última dívida e diga, ó, a partir de agora eu estou te avisando, não pago mais. E olha, ele vai desacreditar, ele vai vir com história de novo. Você não pague de jeito nenhum. Por quê? Porque você vai descobrir, fazendo isso, que ele te manipulou todas as outras vezes
até aqui, até essa presente data. Agora, o medo é real? É real a possibilidade de algo terrível? Sim, eu não vou tirar isso não, é real, tá? Mas não dessa forma. Ele sabe onde põe o pé, ele já sabe que você vai dar, por isso ele faz. O dia que ele souber que você não vai dar, ele não vai fazer. Por quê? Porque ele sabe que morre. E olha, ninguém quer morrer, tá bom? Porque ele sabe que apanha. E olha, ninguém quer apanhar. Salve as exceções, volto a dizer, daqueles que têm comorbidade psíquicas, que são esquizofrênicos. Aí é uma outra situação. Ele não tem domínio da percepção real da vida. Mas se ele tem, se ele é inteligente, se ele estudou, como muitas mães me falam aqui, e aí ele fica, ai mãe, vão me matar, ai, vão me bater, dá 100, dá 200, paga o traficante veio na porta, meu Deus do céu. Eu queria conhecer o traficante que vai bater na porta, viu, Gê? Queria conhecer o traficante que vai bater na porta de uma mãe, de um pai e dizer assim, vim aqui cobrar a dívida do teu filho. Eu queria conhecer esse cara. Sabe por quê? Porque não existe. O traficante não vai fazer isso. E tem outra, tá? O traficante também não vai vender droga para ele sabendo que ele é um dependente químico que não paga. Porque vai ter que matar. Se matar, alguém vai ter que assumir. Se assumir, alguém vai ter que ir para cadeia. E se vir polícia, a boca vai parar. Então é um monte de problema. Ele prefere dizer, sai fora daqui. Eu já vi casos de mães dizer, não pago mais, e ter mesmo alguém lá cobrando e a mãe falar assim, ó, eu não pago mais e se vocês quiserem vender, problema é de vocês. E o traficante dizer, ó, não vende mais para esse cara. Mas na verdade não era nem traficante, né? Era amigo dele que estava lá tentando tomar. Mas ele foi lá na boca e diz, não vende mais para esse cara. Por quê? Porque a mãe dele não vai mais pagar. Então assim, organiza esse medo aí, tá? Esses dias uma mãe disse para mim, ah, eu fechei a porta, ele foi roubar. Não. Como assim? Como que pode? Ah, então você não impõe limites, aí ele vai roubar. Não, ele vai roubar de qualquer jeito. Porque se ele já tem essa índole, essa coragem de pegar uma arma e roubar, quando acabar a panela, quando acabar micro-ondas, quando acabar a televisão, quando acabar celular, quando acabar o dinheiro, quando acabar tudo que tem na casa, ele vai roubar. Porque ele já tem essa índole, ok? Então, ele foi roubar porque a senhora fechou o portão. Ele não foi roubar porque a senhora disse que ele não vai mais fazer na sua casa aquilo que a senhora deseja, que ele não vai fazer mais na sua casa aquilo que ele quer. Não, ele foi roubar porque ele já tinha essa índole, porque ele já tinha esse pensamento e ele iria roubar a senhora colocando limites ou não. Então eu penso assim, vou voltar, Gil. Então eu penso assim, você tem que considera de uma vez por todas, que grande parte desse cenário que te põe medo é um cenário que ele construiu na mente da senhora, que ele construiu nos olhos da senhora, mas eu estou aqui para desmistificar todo esse cenário. Não tenha medo de ser a autoridade da tua casa, não tenha medo de impor limites, não tenha medo de impor regras, não tenha medo, sabe por quê? Porque, na verdade, são esses limites e essas regras que podem, sim, levar ele até um caminho de recuperação. Até um caminho de recuperação. Deixe-me fazer muito bem essa expressão para você. Eu não estou aqui dizendo que é isso que tira o teu filho das drogas como um passe de mágica. Eu estou dizendo que esses comportamentos vão levar ele para um caminho de recuperação que tem que ser construído a partir da família que tem contato com o dependente químico. Bom, nesse momento, eu quero chamar a tua atenção para que você entenda quais são as possibilidades de tratamento uma vez que você já está buscando a Deus e levando Deus para dentro do seu lar, uma vez que você já começou a tomar decisões de limites, de regras, impondo
impondo limites no seu lar, mantendo a sua autoridade. Nesse momento é necessário você descobrir quais são as condições de tratamento. E são 3 condições que estão expostas na nossa sociedade brasileira, né? Não sou eu que estou falando, é o que está exposto. Primeiro caso, você vai conseguir tratar ele dentro da sua própria casa. Então, existem casos que a família consegue sim tratar ele dentro do próprio lar. Inclusive, eu não nego essa possibilidade porque eu sou um caso desses. A minha família me tratou dentro do próprio lar, ok? Esta é uma condição. Como que esta condição acontece? Ela acontece da seguinte forma. É um lar que se transforma, ok? É um lar que constrói uma adaptação para lidar com a dependência química diariamente. Então é um lar que não vai ter bebidas alcoólicas, é um lar que vai congregar na igreja o tempo todo, é um lar que não vai estar em festas com apelos, né? Apelos mundanos, caídos, que o cara tá lá. Porque a dependência química ela tá agarrada a esse monte de coisa. Ela tá agarrada a baile, tá agarrada a bebida, tá agarrada a sexo, tá agarrada a mulherada. Então é um lar que vai se adaptar para tratar daquele dependente químico. Eu posso falar isso com muita propriedade, porque minha família fez isso, né? Então eu me lembro que, por exemplo, minha irmã ia todo dia na igreja comigo durante os primeiros 6 meses eu ia na igreja todo dia com a minha irmã. Ela se propôs a me levar todo dia na igreja. Aquilo para mim foi imprescindível. Ela teve que se propor a se transformar em uma clínica, porque ir todo dia na igreja é um trabalho de clínica, tá? Ir todo dia ao consultório. Então, você vai ter que adaptar o seu lar para lidar com ele, tá certo? Talvez você possa buscar apoio, por exemplo, de um CAPS, que é, né, uma organização do governo, é um auxílio psicológico, né, emocional, para que ele possa lidar com as emoções, com os traumas, conseguir lidar. Glória a Deus, isso vai dar certo, tá? Talvez você possa procurar a ajuda de um psicólogo para fazer uma psicoterapia ou até de um psiquiatra para fazer mesmo, né, um trabalho psiquiátrico com ele. Glória a Deus, é possível, pode acontecer e isso tudo pode acontecer dentro da sua própria casa, se vocês estiverem dispostos a transformar a casa de vocês, os horários de vocês, os desejos de vocês, os comportamentos de vocês, para direcioná-los à recuperação dessa pessoa que vocês amam. Inclusive, se você desejar e achar que é importante, eu tenho uma consultoria individualizada, ok? Personalizada, onde eu vou não só te ajudar a ir pelo caminho, mas fazer uma análise profunda de qual é o estado neste momento. Então, nós vamos oferecer o seguinte nessa consultoria. Serão 4 encontros, ok? Sendo um por semana. Então, vai ser 1 mês de consultoria, 4 encontros, aonde? Na primeira aula nós iremos fazer uma análise, ok? E eu quero te ouvir para saber o que você tem para falar, quero ouvir as suas dificuldades, quero ouvir como ele está ou como ela está, quero entender o seu quadro, ok? No segundo encontro, nós vamos criar um plano de ação baseado nisso aqui, tá? Baseado em você buscar a Deus, baseado em você criar limites, baseado em você... Eu quero entender como a sua casa está para que eu possa propor, ok? Um plano de ação para que você possa conseguir tratar ele dentro do seio do seu lar. É possível, tá? No terceiro encontro, nós vamos olhar para o seu comportamento a partir do segundo encontro, beleza? E eu quero entender o que é que você conseguiu, como você conseguiu e te ajudar a, de alguma forma, chegar nesse caminho de recuperação, encontrar essa trilha aí, nesse matagal que se chama dependência química, nesse pântano que se chama dependência química. E, por fim, eu quero te ajudar a concluir um plano de ação,
onde você vai seguir e nós vamos enxergar nesses 4 planos, nós vamos enxergar um caminho de recuperação, ok? Esta é a consultoria Prevenir é Melhor. Eu mesmo, não é outra pessoa que vai fazer, eu mesmo vou fazer essa consultoria com você. Tudo isso será online, com aproximadamente 1h30, 1h40 por consultoria, ok? Bom, se você tem interesse em participar dessa consultoria individualizada e personalizada, clique no link e faça isso o mais rápido possível. Por quê? As vagas são limitadas, ok? Não serão muitas pessoas, porque eu também não tenho muitas horas por dia, todos nós temos as mesmas horas, mas eu quero poder ajudar você nesse processo de encontrar o caminho de recuperação para essa pessoa que você ama. Sendo assim, então, olhamos para casa. Não, ele não consegue, ele não está, ele não vai. Eu imponho regras, ele não consegue se manter dentro delas, não tem condição. Falar que vai no CAPS, não vai. Qual que seria a próxima etapa? A próxima etapa seria uma internação voluntária. O que é uma internação voluntária? Internação voluntária é uma internação em uma organização, em uma instituição que tem por nome comunidade, por isso é voluntário. É algo comum entre as pessoas que estão lá, ok? Essa comunidade é regida por uma RDC do governo, do qual tantas coisas que elas têm que cumprir, entre elas existe uma regra, uma lei da RDC. Qual que é a lei? O dependente químico só fica na comunidade se ele tiver voluntariedade, se ele quiser, ok? Então, pode ser que dê certo? Sim, eu já fui presidente da comunidade Prevenir é Melhor durante anos e eu carrego comigo muitos testemunhos de muitos homens que chegaram na nossa comunidade não querendo tratamento, não queria, que a comunidade fez um baita trabalho, ele foi ficando e conseguiu encontrar o caminho de recuperação. Então, o segundo ponto é o tratamento voluntário que acontece em uma comunidade terapêutica, ok? Eu também vou gravar uma aula sobre clínicas e comunidades, mas isso é um pouquinho mais para frente, tá certo? Não perca aqui no meu canal mesmo, fique atento que logo, logo nós vamos gravar uma aula sobre comunidades e clínicas, ok? E o terceiro ponto, não menos importante, e eu confesso que eu acredito demais, por quê? Porque a dependência química ela evolui muito rápido, né? Os resultados destrutivos da dependência química evoluem muito rápido e tem muita gente, milhares e milhares e milhares de pessoas que já não conseguem mais se tratar em casa e já não conseguem mais optar por tratamento voluntário. São pessoas que precisam de ser interditadas. E como que ela vai ser interditada? Ela vai ser levada pela família a um tratamento involuntário. Onde acontece esse tratamento? Acontece nas clínicas terapêuticas, que tem como organização, que tem como fiscalização do governo a RDC, que dentre tantas leis, lá está uma que diz o seguinte, que aquela instituição está apta para manter um paciente involuntariamente internado. Essa é uma internação que eu gosto muito de falar sobre ela, porque a grande maioria das famílias tem repulsa, diz, ele vai me odiar pro resto da vida, ele nunca mais vai olhar na minha cara, ele não sei o quê, e eu não sei, sabe, o que de verdade essas famílias estão tentando segurar, porque o cara tá na rua usando droga, aí ele volta para casa só para tomar banho, volta para a rua 6 dias, 5 dias, tal, aí a gente propõe, faça uma internação involuntária, ele vai me odiar. Desculpa, eu não quero que a minha ironia te machuque, mas ele já está em processo de odiar todo mundo, ou não, Gê? Já está. Se ele não fica em casa, não liga para ninguém, não presta atenção em ninguém, só olha para a dependência dele,
troca tudo que tem em droga, você tem que viver dentro desse temor todo aí que tudo vai acontecer. E aí alguém diz, interne voluntariamente. Eu não vou porque ele não vai me perdoar. Mas ele está querendo perdoar alguém? Ele tem condições de querer perdoar alguém? Então, permita-me a minha pitada de ironia, não é para judiar de você. Eu sei em que circunstância você se encontra. Mas é para tentar fazer você entender que você está segurando uma coisa que não existe. Então, assim, a maioria de mães de família que internarem voluntariamente os seus dependentes químicos, com 1 mês, 2 meses, eles já estão fazendo assim, obrigado, mãe, por ter feito isso por mim. Agora eu quero dizer o porquê. Porque não existe dependente químico que ame estar nessa situação. Eu estou falando porque eu estou quase 30 anos lidando com a dependência química. Não existe dependente químico que esteja... era tudo que eu queria era ser esse cara aqui, que não corta mais unha, que não corta cabelo, que não escova mais dente. Tudo que eu queria ser esse cara aqui, que não tenho mais vida, que acabei com a minha família, que acabei com tudo que tinha, que acabei com a minha profissão, que acabei com os meus estudos. Esquece, ele convive diariamente com a dificuldade de pensar em tudo que ele destruiu. E é por isso que ele fica entorpecendo, ganhando mais trauma, entorpecendo. Então, é possível que a família possa resgatar um dependente químico através de uma internação involuntária? Sim, é muito, muito, muito possível, ok? Então, eu estou aqui para te dizer que eu sou muito fã da internação involuntária para aqueles casos que já perderam totalmente o controle. E olha, existem internações até mistas, tá? Por exemplo, clínicas que já têm clínicas e comunidade junto. Você interna involuntariamente, que é uma internação um pouco mais cara. Com 2, 3 meses ele recobra a consciência e diz, eu quero ficar. Você muda ele para uma internação voluntária e ele segue viagem no tratamento dele para numa internação voluntária, tá certo? Então assim, ou você trata ele em casa, ou você trata ele numa comunidade, ou você trata ele numa clínica. Esses são os três modelos dispostos na nossa sociedade para que você possa encontrar o caminho de recuperação. Como que você sabe se você tem que tratar ele em casa, se você tem que tratar ele numa comunidade, se você tem que tratar ele numa clínica? Eu já acabei de dizer a diferença entre os três, então você vai precisar fazer um diagnóstico psíquico de comprometimento dele, tá certo? Aonde você faz isso? Com um psiquiatra. Ele vai olhar e vai perceber na análise que ele provavelmente tem qual é o comprometimento psíquico que ele tem. Por quê? Se ele tem um comprometimento psíquico alto, ele nunca vai se tratar em casa, ele não tem condições de optar por isso. E ele não tem condição de ficar numa clínica, numa comunidade. É por isso, presta bem atenção, que muitas de vocês vêm nas minhas redes sociais para dizer assim, meu filho já internou 10 vezes, não deu certo. Viu, Gevo? Acontece o tempo todo. Meu filho já internou 20 vezes, não deu certo, eu não acredito. Aí a pergunta que eu faço é, quantas vezes ele foi internado? Você já respondeu, 20, 30, 50, sei lá quantas. Aí eu digo, quantas dessas internações ele terminou o tratamento? A grande maioria te fala, foi 5 vezes internado, nunca terminou o tratamento. Terminou o tratamento nenhuma, as outras 4 nunca terminou. Então deixa eu te dar um diagnóstico. Se ele nunca terminou o tratamento, ele nunca foi internado. Poxa, corta isso aí, mano. Se ele nunca terminou o tratamento, ele nunca foi internado. Por quê? Pensa comigo, eu sou um dependente químico, eu tenho lá, tô ali, na minha vida dependência. Aí minha mãe me pega, eu quero ir para um tratamento. Aí eu vou para um tratamento voluntário. Chega lá, eu passo o primeiro dia sem drogas, eu tô conseguindo. Eu passo o segundo dia sem drogas, eu tô conseguindo. Eu passo uma semana sem drogas, eu tô conseguindo. Vem a abstinência. É agora que eu vou começar o tratamento. Não é isso, gente? Aí eu pego e digo, não quero mais ficar aqui porque a comida é ruim, não quero mais ficar aqui porque esse pastor é chato, não quero mais ficar aqui porque a cama não serve, não quero mais ficar aqui porque o banheiro é feio, eu quero ir embora daqui, mas na verdade o que eu quero é voltar a usar drogas. Aí eu volto. Aí você, que está aqui comigo no meu curso, está dizendo assim, ele foi internado e não deu certo. De fato, não deu certo, por quê? Provavelmente ele foi internado no lugar
errado. Ele não tinha condições de procurar ajuda. E tem famílias que se cansaram de internar em lugar errado. Então, eu não estou dizendo que toda internação resulta em recuperação, beleza? Muitas vezes o cara termina o tratamento, ele passa lá os 6 meses, os 9 meses, e ele volta. Sim, o tratamento, o resgate de um dependente químico é um processo que às vezes demora muito tempo. Cada internação de verdade feita é uma peça do quebra-cabeça. Eu sei que existem casos assim, mas a maioria é como eu estava falando antes dessa minha expressão. A verdade é a seguinte, é que você precisa de um diagnóstico psíquico, que um psiquiatra vai fazer. E aqui vai uma dica preciosa. Vai até o CAPS da sua cidade, da sua região, e procura o psiquiatra do CAPS. Por quê? Porque ele só faz isso. O dia todo ele faz isso. Ele não é um psiquiatra que está cuidando de outras coisas. Ele só está lidando com dependência química, comorbidade psíquica, ligada a uso de álcool e drogas. Então ele vai te dar um diagnóstico preciso. Essa é a minha dica, que ela é preciosa, tá? Se você não conseguir no CAPS uma consulta, pede o telefone dele para a secretária ali, fala, me dá o telefone dele e tal, ou me dá. Ele atende em outro consultório, vai lá, paga uma consulta e com certeza você vai ter um diagnóstico. E ele vai te falar, ó, o comprometimento dele é alto, não leve ele para uma comunidade, não tente tratar ele em casa, porque não vai dar certo. Ele precisa ser internado involuntariamente. Ou diferente, ó, o comprometimento dele é baixo, pode mandar ver, leva ele lá no CAPS, contrata uma psicóloga, vai dar certo, muda o ambiente da sua casa, que vai dar certo, você vai conseguir levar ele até um caminho de recuperação. Então, olha, eu quero finalizar aqui essa aula, ok? Te dizendo o seguinte, tudo que eu falei aqui é uma proposta simples, é só uma pitadinha de tudo que eu tenho para te falar na consultoria individualizada, personalizada. Você precisa se inscrever agora, você precisa fazer isso imediatamente, as vagas são limitadas. Nessa aula, eu explanei assim a superfície do que uma família pode fazer para encontrar um caminho de recuperação. Mas na consultoria nós vamos fundo, vamos entender de fato o teu problema e vamos ver como é o quadro atual dele e da sua família e traçar um plano para que você encontre nesse pântano chamado dependência química um caminho de recuperação. Eu quero terminar essa aula dizendo o seguinte: Deus me inspirou a fazer tudo isso aqui por um único motivo. Eu fui resgatado por Deus através da minha família. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai te abençoar para que você consiga resgatar essa pessoa que você tanto ama e está se destruindo nas drogas. Deus te abençoe.